Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos que nos acompanham essa noite. É um prazer estarmos aqui uma vez mais, nesses tempos difíceis, mas são tempos que Deus nos tem permitido estar aqui com vocês, é um prazer. Estamos aqui, já entrando numa nova etapa da vida, mais velhos. Os que estiveram no domingo presente aqui, graças a Deus, Deus é bom e nos tem dado a oportunidade de estar aqui junto com vocês. E esta noite vamos fazer uma oração. Nós sabemos que tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas doentes, infelizmente, mas nós temos a Deus. Se nós não tivéssemos a Deus, estaríamos realmente numa situação muito triste, mas graças a Deus que a sua bondade está sobre nós e nós sabemos que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Vamos pedir agora a bênção de Deus sobre todas as pessoas, vamos pedir a fortaleza de Deus e confiando nele. Estamos fazendo a nossa parte, estamos buscando fazer a parte que corresponde a nós como seres humanos, como pessoas frágeis, limitadas, mas temos essa oportunidade de ter um acesso direto ao nosso Criador. Então vamos fazê-lo agora com todo o coração. E se você ainda não passou o link para um amigo, um familiar, passe, porque agora é um momento de nós transmitirmos uns aos outros essa palavra de ânimo, de consolo, de fortaleza, de fé, para que juntos possamos vencer toda barreira, todo obstáculo. Oremos a Deus. Pai, nós queremos agradecer-te porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem permitido estar aqui esta noite, juntamente com os teus filhos. Obrigado, Senhor. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que esta noite já fizeram o seu pedido de oração. Olha para a família do teu filho, olha para esta jovem, olha, Senhor, para todas essas pessoas, ó Senhor, que agora estão, Senhor, passando por essa dificuldade, por essa enfermidade, outras também. Que eles sejam abençoados agora em nome do Senhor Jesus, que não lhes falte a fé nesse momento, mas que eles possam, Pai, crer e confiar totalmente no Teu poder, na Tua providência. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom, nós estamos aqui essa quarta-feira e a partir da semana que vem, essa semana já teremos uma programação diferente. Amanhã nós estaremos numa live na Igreja Sede, uma live sobre missões. Sexta-feira será feita a live dos adolescentes, e todos que querem participar, vai ser transmitida esta sexta-feira. E a partir da semana que vem nós já vamos mudar a nossa programação. Nós teremos uma live por semana, porque vamos fazer algumas atividades aí presencial com poucas pessoas, e por isso nós vamos mudar a programação, onde nós vamos enviar nos grupos aí também nas nossas páginas, os dias que vamos ter a transmissão, para que você possa continuar participando. Por isso é importante que cada um apoie uns aos outros, que nós nesse processo de readaptação, nesse processo vamos ter algumas mudanças, mas nós temos a certeza que se todos nos ajudarmos, nos unirmos, nós continuaremos aí apoiando uns aos outros e assim nós passaremos por essa etapa juntos. Vamos um tempo de crescimento, um tempo onde nós temos planos, eu tenho muitos planos, tenho os projetos, eu sei que você na sua vida também tem planos, tem projetos, por isso não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, mas juntos nós vamos aprendendo a colocarmos a nossa vida em ordem, a nos reconstruirmos, porque fazendo isso nós conseguiremos alcançar a vitória e os objetivos e, sobretudo, o propósito da nossa existência aqui nessa terra.
Nós falamos algumas semanas atrás aí, viemos sobre uma série, estamos numa sequência de estudos, né, nas quartas-feiras que tratamos do grupo de apoio e numa sequência de temas sobre a pureza de coração. Nós falamos há semanas atrás sobre a importância de nós limparmos a nossa mente e estamos limpos por dentro, para que a gente possa, dessa forma, ir experimentando uma transformação, uma mudança, e possamos também fazer frente aos problemas, às diversidades e aos obstáculos que aparecem nessa vida. Mas um dos objetivos nosso, que temos também como proposta desse grupo de apoio, é exatamente nós podemos vencer os nossos maus hábitos, vícios, comportamentos compulsivos, todos esses obstáculos, barreiras que nós temos na vida. Mas de uma forma geral, talvez você não tenha um vício, talvez você não tenha nenhum comportamento compulsivo, mas nós temos muitas áreas da nossa vida, ou áreas da nossa vida que precisam de ser transformadas, que temos muitas vezes obstáculos, barreiras na nossa vida, que nos impede de nós desenvolvermos melhor a nossa vida, que nos impede de nós alcançarmos os objetivos. E viemos essas semanas aqui juntos, todas as quartas-feiras, falando sobre isso, para que nós possamos então aprender como melhorar a nossa vida, como superar, vencer os problemas, os obstáculos, como estamos falando. E hoje nós queremos falar, como continuidade do tema, sobre reconstruindo relacionamentos. E de uma forma que nós depois vamos dar continuidade nesse tema também localmente, né, aí presencialmente, dando continuidade a esse tema. Mas hoje nós queremos, nessa introdução do reconstruindo relacionamentos, falando de uma forma geral, relacionamentos pessoais, familiares, relacionamentos sociais com a sociedade, amigos, de uma forma geral. Mateus capítulo 5 e o versículo 7, tomando o primeiro versículo aqui, uma das palavras de Jesus que nós temos estudado também o caminho da felicidade, mas esse versículo não falamos sobre ele especificamente, mas como introdução hoje, no mesmo Mateus capítulo 5, que Jesus ele fala dos outros princípios da felicidade, ele diz assim no versículo 7: bem-aventurado ou felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, olha, Jesus está falando, felizes os misericordiosos. Misericórdia é você ter compaixão, você sentir a dor do próximo. Misericórdia é esse sentimento do coração, da alma, por ver o sofrimento dos demais. Mas a palavra misericórdia também na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela traz um sentido que a misericórdia é a resposta de Deus à necessidade das pessoas. Então nós vemos que a misericórdia é uma resposta, eu sentir, mas eu não ficar só na área do sentimento, eu agir. Né? Não é só sentir, é eu dar a resposta necessária à necessidade, ao sofrimento que eu estou vendo diante de mim. Jesus está dizendo, felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos, eles receberão também misericórdia. Eles colherão a misericórdia. Então, a misericórdia é como uma semente. Quem é misericordioso, ele vai colher misericórdia. Quem ajuda, quem estende a sua mão, quem responde à necessidade do próximo, também receberá a resposta também no momento que necessitar. E como introdução, é sobre essa reconstrução de relacionamentos. Por que reconstruindo relacionamentos? Porque nessa vida, nesse processo que nós estamos, e temos falado sobre relacionamentos, temos falado, e obviamente a questão do vício, dos maus hábitos, dos conflitos, isso afeta diretamente os relacionamentos, começando a nossa casa, a nossa família. E nesse tempo que nós estamos vivendo, né, um tempo de bastantes conflitos, onde nós estamos vendo realmente que relacionamentos estão sendo abalados. Por quê? Porque muitas vezes a maioria de nós não estamos preparados, não fomos treinados para que a gente enfrente os problemas, dificuldades,
dificuldades, para que a gente haja com sinceridade, com honestidade, para que a gente seja pessoas misericordiosas. Mas esses estudos é exatamente uma formação, um treinamento para a gente aprender o que fazer para nós sermos pessoas que sejamos capazes de saber lidar com as coisas. E nesse processo, muitos já vêm no grupo de apoio, estão reconstruindo as suas vidas, relacionamentos que foram quebrados porque o vício, os maus hábitos, comportamentos compulsivos como a pornografia, sexo, comprador compulsivo, ou seja, comportamentos que fizeram com que os relacionamentos fossem machucados, destruídos, e realmente a reconstrução é um processo, né? As pessoas às vezes pensam, como nós temos falado alguns temas atrás, sobre a importância ou a necessidade de perdoarmos, né, as pessoas, né? Falamos isso essa semana passada. Então muitas pessoas pensam assim, eu peço perdão e já tudo bem, né? Mas muitas vezes, mesmo nos relacionamentos em casa, né, às vezes brigas, xingamentos, tal, a pessoa fala, eu peço pedir perdão já, né? Mas não é bem assim, porque palavras machucam, atitudes muitas vezes destroem, os relacionamentos são destruídos e precisa ser reconstruído. Eu, como introdução, quero tomar um exemplo aqui, um dos exemplos da Bíblia, que está em Lucas capítulo 19, né? E é o exemplo de um homem chamado Zaqueu, né? No capítulo 19 de Lucas, no versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar ali. Quando Zaqueu chegou àquele lugar, quando Jesus, melhor dizendo, chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Bem, Zaqueu é um ótimo exemplo para nós tomarmos esse tema sobre a reconstrução dos relacionamentos. O texto fala que Zaqueu era um homem rico, né? Aí você vê todo o texto, ele era baixinho, ele subiu numa árvore, numa figueira brava, né? Para ver Jesus, né? E Jesus, ao ver ele, falou: Eu quero ir na sua casa, eu quero comer hoje com você. E aí você vê o texto que as pessoas, quando viram que Jesus foi na casa de Zaqueu, começaram a criticar a Jesus, porque Jesus tinha ido com Zaqueu. Se você não sabe, os cobradores de impostos naquele tempo, havia corrupção. Muita corrupção, eram homens que eles eram odiados porque eles eram judeus que trabalhavam para o império, o reino dominante, que era dos romanos. Então, como eles trabalhavam para aqueles que estavam dominando eles, e ele, como judeu, cobrava impostos dos seus próprios conterrâneos, então isso trazia muita ira, muita irritação aos judeus, e a parte disso a história mostra que eles se aproveitavam dos seus postos, e eles cobravam a mais, e se enriqueciam ilicitamente. Então eram pessoas corruptas, né? Creio que não precisa explicar o que é corrupção, todos nós sabemos, infelizmente, né? Mas a verdade era que era a vida de Zaqueu, né? Até o momento que, aqui não diz o detalhe, mas chegou um momento da vida dele que realmente ele descobriu que ele queria conhecer Jesus, mas pelo que a gente vê o contexto que nós lemos, né? Que realmente o texto não diz, mas tudo mostra que Zaqueu, ele chegou um momento da vida dele que ele viu que ele precisava de uma mudança, ele precisava realmente... Ele não queria continuar vivendo a mesma vida.
Ele não queria continuar da mesma forma, vendo da mesma forma. E certamente ele tinha escutado falar de Jesus, as vidas que foram transformadas ao encontrar-se com Jesus, as pessoas que mudaram, né? Os milagres Jesus faziam, né? E os milagres, como nós vimos alguns mês passado, né? Quando falamos aquela série sobre testemunhos, né? Que inspiram. Então, o maior milagre não é nem um milagre físico, ainda que o milagre físico é algo espetacular, né? Eu já vi muitos milagres físicos, é algo espetacular, mas o maior milagre é o milagre da transformação da vida das pessoas, que as pessoas antes que viam na mentira, na raiva, no ódio, pessoas antes insensíveis, ignorantes, agora se tornam pessoas amáveis, pessoas atenciosas, pessoas realmente trabalhadoras, pessoas disciplinadas. É o maior milagre, é a transformação do ser humano, né? E Zaqueu quis conhecer a Jesus, e a Jesus foi na casa dele, e Jesus realmente é impressionante, né? O texto também não fala de detalhes, mas pela vida de Jesus que nós conhecemos, é impressionante ver como várias pessoas, ao conhecer Jesus, a viver com Jesus, elas foram transformadas, né? Então Jesus ele sabia lidar com as pessoas, conversar, ele era direto, né, pelos textos, ele falava dos problemas, ele era uma pessoa tão impressionante que as pessoas que andavam com ele, se encontravam com ele, escutavam ele, paravam para escutar ele, eram transformadas assim, às vezes de uma forma assim rapidíssima, né? É claro que a gente sabe que Jesus era um homem sábio, né? E além de ter o poder de Deus, né, o poder com ele, mas ele é um homem extremamente sábio, que as palavras dele alcançavam as pessoas de tal forma que elas reconheciam seus erros, eram capazes de identificar já e assim já mostravam uma mudança já quase que imediata. Então, nesse texto, quero falar de apenas três pontos hoje, né? A primeira coisa é que diz o texto assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Então, depois dessa conversa que ele teve com Jesus, que não diz o texto, algo passou dentro de Zaqueu, talvez para mim e para você, talvez o que sucedeu nessa conversa de Zaqueu, talvez para alguns chegar ao ponto que chegou Zaqueu, talvez vai passar um ano, 6 meses, até mais. Mas a verdade é que sucedeu algo tão impressionante com a conversa que ele teve com Jesus. Ele reconheceu, ele mudou a sua mente já de uma forma tão impressionante. Mas deixa-me fazer uma observação aqui também. Geralmente, os judeus, que isso é importante que você saiba, né? Claro, sem tirar mérito, obviamente, do trabalho de Jesus, que era um trabalho excepcional. Nós vemos isso pela mudança de Pedro, de João, outras pessoas que estiveram com Jesus. Mas o judeu, ele já conhecia o Antigo Testamento. Então, ele já conhecia muitos princípios. Só que eles não entendiam. E Jesus, quando veio aqui na Terra, ele explicou, e grande parte dos ensinos de Jesus, ele está explicando o Antigo Testamento. Né? Basicamente, a pregação de Jesus é a explicação do Antigo Testamento, na prática. Né? Porque os judeus tinham feito do Antigo Testamento um sistema religioso, nada prático, algo baseado mais na fé, tinha fé, mas era algo muito mais ritual, muito mais superficial e aparente, que não trazia transformação interior, no caráter, no temperamento, na pessoa, uma mudança. Mas Jesus, quando ele veio então explicando o Antigo Testamento na prática, como é que se vive, né? Como é que se coloca isso na prática? Como que é? Como uma vez Jesus disse: vocês dizem que está na lei de Moisés, não matarás. E realmente Jesus diz: vocês não matam. Muitos de vocês não matam com uma arma, mas matam com a língua. Jesus explicando: não matarás não significa apenas não matar com uma arma. Matar pode matar com a palavra, pode matar com atitude. Ou seja, Jesus ensinou o sentido da lei do Antigo Testamento na prática, como devia aplicar no dia a dia.
Isso Zaqueu, certamente, com toda essa bagagem que ele já tinha, ao conversar com Jesus, a mente dele se abriu o entendimento e começou aí uma reconstrução na vida de Zaqueu. Ele começou a ver uma reconstrução nos relacionamentos. Relacionamentos que ele tinha tido com as pessoas à sua volta, com a própria sociedade. Quando nós vemos que Jesus entrou na casa de Zaqueu, que as pessoas começaram a criticar Zaqueu, é porque a vida de Zaqueu tinha trazido um problema de relacionamento tão forte que as pessoas à volta dele não gostavam dele, não se sentiam bem, o criticavam e até criticaram Jesus só por ir na casa dele. Então vê que os relacionamentos social de Zaqueu estava fragmentado, quebrado. Mas aqui no versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantando-se disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, a primeira coisa para que os relacionamentos sejam construídos a partir da história aqui de Zaqueu, a primeira coisa que eu quero ver essa noite é que Zaqueu ele passou a pensar nos outros e não só em si mesmo. Porque diz aqui que ele disse: estou dando metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, ele renunciou parte ou metade dos seus bens. Porque a partir daquele momento, Zaqueu deixou de pensar em si mesmo. E ele começou a pensar nos outros. Os relacionamentos são construídos a partir do momento que eu não penso mais só em mim. A partir do momento que eu deixo de ser egoísta. A partir do momento que eu começo a enxergar o sofrimento do outro e sou capaz de abrir mão de coisas. Quando eu identifico, como estudamos na semana passada, quais são os problemas, o que tem no meu coração, o que tem na minha vida, quando eu começo a fazer uma análise de mim mesmo, eu começo a ser capaz de começar a pensar nos outros. O que Jesus conversou com Zaqueu o fez capaz de que Zaqueu tirasse os olhos só nele, porque naquele momento ele havia juntado riquezas, ele havia acumulado uma série de riquezas, porque a mente dele só estava nele mesmo. Mas a partir daquele momento ele começou a ver o outro, a necessidade, o sofrimento do outro. Que as pessoas que estavam à sua volta tinham pessoas que estavam sofrendo, necessitando da ajuda dele. Isso é algo extraordinário, porque lembre-se que Zaqueu era um homem rico. E a riqueza de Zaqueu, como já falamos, não estava baseada simplesmente no trabalho dele, no esforço dele, naturalmente, humanamente, ou nas virtudes deles, vamos dizer. Mas estava baseado também no egoísmo dele. Porque a corrupção, a pessoa que rouba do outro, que às vezes não rouba dinheiro, mas às vezes rouba tempo, né? Diz que suga a vida do outro, ele estava sugando das pessoas. Os relacionamentos são quebrados quando uma pessoa começa a sugar do outro. Chupinhar, né? Só vê o seu lado, só vê as suas necessidades, só vê as suas coisas. Assim eram muitos de nós. Só víamos o nosso lado, só víamos a nossa necessidade, só víamos a nossa vontade. Mas para que esses relacionamentos comecem a ser reconstruídos, então a gente precisa começar agora a ver o outro também. Não só eu tenho necessidades. Eu tenho necessidades, mas os outros também têm. Zaqueu começou a ver o seguinte: ele tinha conforto, mas os outros não tinham. Alguém estava sofrendo e ele tinha o que dar. Quando nós começamos a pensar nos outros e não só em nós mesmos, então os relacionamentos começam a ser construídos. Porque nós fomos criados para vivermos juntos, unidos, um ajudando o outro. E uma das coisas que quebram, que destrói os relacionamentos, são quando há egoísmo. É quando exatamente só pensamos em nós mesmos e não pensamos no nosso próximo. Então não há como ter uma comunhão, não há como ter paz, não há como ter harmonia. Quando muito se fala sobre a desigualdade, né? Não justifica, mas desigualdade, não justifica a violência e tal, mas desigualdade ela traz muitas coisas ruins.
E Zaqueu, ele começou a perceber que realmente os outros aí estavam. Haviam pessoas ao seu lado. Então, se você quer construir relacionamento destruídos, começando a sua casa, uma coisa que temos que fazer é olhar ao nosso lado e ver que tem pessoas do nosso lado também. Que a casa não é só nossa. O banheiro não é só nosso. Não é só você que usa o banheiro, não é só você que usa a casa. Ou seja, a começar a pensar nas mesmas coisas, pensar nos outros. Não é só você que trabalha. Não é só você que se esforça. Não, a olhar o outro também. Zaqueu, ele começou a olhar o outro e então ele renunciou a parte dos seus bens, porque esse olhar no outro, esse olhar a necessidade do outro implica renunciar a alguma coisa, temos que renunciar sempre. Não dá pra gente ter tudo o que nós queremos. A reconstrução dos relacionamentos é parte também dessa capacidade da gente negar nós mesmos, abrir mão de certas coisas. E não é só coisas ruins, há muitas coisas ruins que temos que deixar em nossas vidas. Mas tem coisas que não são ruins. Se trata apenas de nós olharmos só para nós. De não pensarmos que as 24 horas é só para nós. Né? De não pegarmos o controle da televisão e falar, o controle da televisão é só meu. Não. Não é só você que assiste televisão na sua casa. Não é só você que usa o controle. Ou seja, a capacidade de ver também, ver os outros também. Capacidade de perceber a necessidade dos outros também, tanto física como emocionais também, todos os aspectos, e abrir mão. É o caminho da reconstrução dos relacionamentos. Abrir mão de si mesmo, abrir mão de certas coisas que nem erradas são, mas que se tem que renunciar para dar um espaço para o outro também. Diz o texto que Zaqueu diz, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Isso é algo extraordinário. Algo passou no coração de Zaqueu. Como é que pode? Somente uma pessoa realmente que quer reconstruir os relacionamentos. Aquelas pessoas que ele mesmo tinha muitas vezes roubado, ou pessoas que ele mesmo tinha defraudado, mas ele começou a enxergá-las. O caminho da reconstrução é nós enxergarmos quem está à nossa volta. Provérbios 14, e versículo 9 diz assim: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Olha só. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Porque exatamente olhar o outro é exatamente se importar com o próximo. Né? Zaqueu, a partir daquele momento, ele começou a perceber, se importar. Né? E ele queria, então, nesse importar, ele estava reconstruindo aquela sociedade, aquelas pessoas que o criticavam, agora estavam vendo que Zaqueu agora estava se importando com eles. Esse é o caminho da reconstrução. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 23, 24, ele diz assim, em outra vez estava ensinando também, logo depois desses versículos que nós lemos aí no capítulo 5. Portanto, se você tiver apresentado sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, olha que interessante. Jesus está falando aqui sobre essa reconstrução de relacionamentos. Agora, um relacionamento com Deus e com as pessoas. Olha, porque ele diz assim, se você está diante de Deus e vai apresentar algo para Deus, seja o que for, seja uma música, seja algo que você quer apresentar a Deus, como uma dança, algo que você quer apresentar a Deus, e você lembre que alguém, o teu irmão, tem algo contra você. Olha só, não é o contrário, que você tem algo, o teu irmão tem algo. Você é se importar com o próximo. Fala, deixa a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Porque o caminho da restauração dos relacionamentos, ele parte de um princípio, de nós não podemos estar bem com o nosso Criador se não estamos bem com o nosso irmão.
É aquela figura, né? É a figura da cruz. Relacionamento vertical e horizontal. Para que estejamos bem, horizontal se refere aos relacionamentos entre nós e o vertical nosso do nosso Criador. Então não se trata de religião. A religião não ajuda ninguém, não ajuda nada. Vamos dizer, a religião tem coisas boas, mas a religião não soluciona o problema do ser humano. O que soluciona o problema do ser humano é ele saber realmente conhecer o caminho da verdade, da honestidade, do amor verdadeiro, o que Jesus ensinou. Então, o que está sucedendo com Zaqueu aqui no encontro com Jesus foi exatamente isso. Jesus ali representando diretamente a figura do Pai, com Deus aqui na terra. Zaqueu quis conhecer a Jesus, teve esse encontro com Jesus. E a partir dessa restauração vertical, começou uma restauração horizontal. A partir desse relacionamento com o Criador, ele alinhou a vida dele com o Criador, de já não ser aquela pessoa preocupada somente com coisas materiais. Porque aproximar-se de Jesus é nós entendermos que o mundo, que a vida não é feita só do material. Essa é a realidade. Se você quer uma restauração na sua vida, você tem que entender isso. Não é só o material, o mundo é muito mais que isso. Tem muitas pessoas que pensam que o mundo se resume a coisa material. Não, a vida não se resume ao material. Existe algo muito maior que isso. E quando nós alinhamos isso, Zaqueu alinhou a sua vida com o Criador, então o que aconteceu? E aí começou esse alinhar o seu relacionamento, começou a perceber quem estava na sua volta, porque é impossível a pessoa que realmente, verdadeiramente, não religiosamente, de acordo com Jesus, a pessoa que alinha a sua vida com Jesus, escutando a Ele, seguindo a orientação, ele começa a alinhar a sua vida horizontal com as pessoas. Começa a importar. E é o que ensinou Jesus aqui também. Segunda coisa, depois que Zaqueu disse: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E disse: e se de alguém extorquir alguma coisa, olha só, e se de alguém extorquir. Ou seja, segunda coisa, primeira que eu falei, Zaqueu passou a pensar nos outros e não só em si mesmo. Terceira coisa, ele reconheceu os seus erros. Reconheceu a dor e o dano que ele causou aos demais. Então nós precisamos reconhecer os nossos erros. Reconhecer a dor e o dano que causamos aos demais. Ele disse: se eu tenho defraudado. Olha só que interessante. A reconstrução realmente dos relacionamentos começa, nós reconhecemos o que temos feito também de errado. A nossa parte é o que nós fizemos. Lucas capítulo 6, versículo 37, Jesus ele fala assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Ou seja, nós precisamos reconhecer nossos erros. Falharam conosco. Nos relacionamentos houve falha, mas a minha decisão é reconhecer os meus erros. Eu não posso convencer ninguém dos seus erros, mas eu posso reconhecer os meus erros. Às vezes nós ficamos tão preocupados em convencer as pessoas dos erros delas. Que bom seria se todas as pessoas reconhecessem. Mas o caminho da reconstrução dos relacionamentos não começa em eu convencer as pessoas dos erros dela. Começa em eu reconhecer os meus erros. Essa é a verdade. Porque se eu reconheço meus erros, eu começarei a ser essa ponte para que os relacionamentos comecem a ser restaurados. Nos relacionamentos quebrados, desde relacionamento em duas pessoas, familiares, seja qual relacionamento seja, para que haja uma reconstrução, é preciso que cada um pessoalmente, individualmente, quem quer reconstruir, comece a reconhecer os seus erros. Porque se você tentar reconstruir algo em base que o outro reconheça o seu erro, está muito complicado. Pode ser que o outro reconheça,
Mas estar esperando no outro pode ser que demore muito tempo. E você pode passar toda uma vida sofrendo porque não foi capaz de ter a iniciativa de tomar a decisão de olhar primeiro para você e ser o ponto inicial da reconstrução desse relacionamento. Nós temos que entender isso. Não ficar esperando nos outros, mas nós tomamos a iniciativa. Se nós vivêssemos num mundo em que mais pessoas tivessem a iniciativa em tudo, e agora especialmente na reconstrução dos relacionamentos, muitos relacionamentos já estariam restaurados. Muitos problemas já estariam resolvidos. Mas o grande problema nosso é que a gente sempre fica esperando a mudança do outro. Que o governo mude, que os partidos mudem, que as pessoas mudem. Mas quando nós tomamos a iniciativa de mudarmos nós, então nós começaremos a ser esse ponto inicial de uma mudança. Foi o que Zaqueu fez aqui. Fala, se eu tenho defraudado, ele estava reconhecendo o seu erro. Porque anteriormente falou, vou dar metade dos meus bens. Né? Mas a forma que ele expressou, se eu tenho, mas ele estava em outras palavras dizendo, eu sei que eu tenho defraudado. É um reconhecimento. Ele reconheceu os seus erros. Ele reconheceu a dor que havia causado a outras pessoas. Reconheceu que tinha tirado de outras pessoas. Reconheceu, porque olha só, Zaqueu também era um judeu. E se você ler a história, todo o estado de Israel, antiga Palestina, nome dado pelos romanos, ela estava sofrendo, e as pessoas sofriam, era um tempo de fome, era um tempo de necessidade, era um tempo de crise, eles viviam muitas crises, a história mostra isso. Essa era a verdade. Então ele podia justificar dizendo, mas eu tô roubando aqui, porque eu preciso. Porque assim às vezes a gente age dessa forma. A gente justifica as coisas que a gente faz por razões que nós damos, razões que a gente fala, mas eu faço isso por causa disso. Eu fiz isso por causa daquilo outro. A gente está justificando os nossos erros. Mas na verdade não há justificativa. O que é certo, o que é errado. Há explicações, como se diz. Eu sempre estou falando. Explica, mas não justifica. Você conhece a frase. Tem muitas coisas que explicam, mas não justificam. Explica talvez a atitude de Zaqueu, defraudar o desespero dele, né? De ver baixo um governo muito exigente, mas não justifica. Porque essa não é a forma correta. Por isso ele disse, defraudei. Reconheçamos os nossos erros, reconheçamos a parte que nos corresponde a nós. É um dos passos para que os relacionamentos possam entrar em uma etapa de reconstrução e serem reconstruídos. Aqui foi reconstruído, aqui Zaqueu começou a reconstruir. Porque disse uma coisa, a Bíblia não conta a história da família dele. Mas olha, quem tem amor ao dinheiro vende até a família se necessário. Essa é a verdade. Quem está no vício, eu já vi pessoas no jogo, aqui no Brasil, eu já vi pessoas apostarem até a mulher. Postou casa, o cara ficou tão desesperado que chegou apostando até a mulher. Porque quando a pessoa está presa, ela faz loucuras. Essa é a verdade. Essa é a realidade. É uma pessoa escrava. Escrava do vício, escrava dos maus hábitos, escrava das riquezas. Ela não pensa nos outros. Por isso os relacionamentos se quebram, se destroem. E a reconstrução é reconhecer os erros. Não é fácil reconhecer os erros. Mas é o caminho. Né? Como nós estudamos a negação. Você tem alguma área que você está na negação ainda? Tem alguma área que você continua dizendo, minha esposa é meu esposo, eu sou assim por causa da minha esposa. Eu estou muito doente assim por causa da minha esposa, estou muito doente por causa do meu esposo. Explica, mas não justifica. Porque se eu deixei que coisa entrou no meu coração, na minha mente, eu tomei essa decisão. Se eu permitir que os lixos, como já estudamos no ano passado, que os lixos dessa vida se estabeleçam, as ofensas, a decisão é minha.
Se eu deixar que as ofensas, os gritos, as coisas que eu escuto os más estabeleçam na minha vida, a decisão é minha. Não posso passar toda a vida culpando as pessoas. Nós nascemos em países difíceis de se viver. Mas eu não vou viver toda a vida, não podemos viver toda a vida culpando nossos sistemas políticos. Não podemos. Eu tenho que tomar a minha decisão na minha vida, o que eu quero para a minha vida. Quais serão as decisões que eu vou tomar? Porque se eu passar a vida reclamando, eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu vou nesse processo e nessa vida desse tipo, eu vou me tornar uma pessoa frustrada e vou machucar um monte de gente. Mas nessa reconstrução, talvez já machucamos muita gente, mas é hora, é tempo de reconhecer. Reconhecer. Pedindo perdão. Reconhecer realmente. Dizendo, eu reconheço, eu defraudei, eu machuquei, eu feri. Terceira coisa. Depois que ele disse, se de alguém extorquir alguma coisa, ele diz, devolverei 4 vezes mais. Terceira coisa, Zaqueu ele fez reparos. A gente precisa fazer reparos. Olha só, ele diz, restituo ou devolverei 4 vezes mais. Zaqueu era um judeu, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que havia a lei da restituição. Quando a pessoa roubava, tinha que restituir, havia todo um processo, uma lei. Você pode ler o Antigo Testamento. Então ele conhecia. Porque desde o princípio, quando Deus deu a lei a Moisés, Deus ensinou a questão da restituição. Porque muitas pessoas elas pensam assim, não, mas eu só peço perdão a Deus e está tudo certo. Né? Não preciso pagar o banco, não preciso pagar as pessoas que eu comprei e não paguei, que eu, sei lá, contratei algum serviço. Não, Deus já me perdoou. Mas olha o que nós lemos, Jesus dizendo, se você vai oferecer a sua oferta no altar e você lembra de alguma dívida lá atrás que você deve para alguém tem alguma coisa contra você, vai, paga lá, depois volta. Porque não se pode ter um relacionamento vertical e esquecer do horizontal. O vertical leva ao horizontal, mas se o horizontal não está bem, o horizontal não está bem, o vertical não tem nenhum sentido. Porque, na verdade, o propósito de Jesus é que haja uma restauração completa na nossa vida. Por isso, o fato de ele dizer restituo 4 vezes mais, isso é uma transformação tremenda. Ou seja, por isso que eu falei, ele já tinha Zaqueu, ele já tinha uma bagagem do Antigo Testamento, que por alguma razão estava bloqueada na mente dele. Mas aquela conversa de Jesus já abriu a mente dele. E tudo que estava aqui, porque às vezes você vai na igreja, às vezes você tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, às vezes a pessoa está na igreja há tanto tempo ouvindo, mas a mente está bloqueada. Quantas pessoas tenham visto? Tem anos que vão na igreja, mas não tem a vida transformada. Porque ainda não entendeu, não compreendeu, ainda precisa de ter realmente, entender quem é Jesus. Precisa escutar Jesus, para que a mente abra e possa assim experimentar essa transformação que Zaqueu teve e assim possa começar a ver uma restauração nos relacionamentos. Por isso que o casamento não funciona, por isso que não se dá bem com as pessoas à sua volta. Os relacionamentos são todos quebrados. Conhece, escuta, mas não entende, não compreende. Assim está a mente de Zaqueu, estava bloqueado. Mas Jesus quer abrir a sua mente. Mas a decisão é tua, é nossa. Dizer e reconhecer, né? Eu me lembrei agora de uma pessoa no México, no México, que na primeira igreja que construímos lá, e essa pessoa foi uma bênção para a nossa vida, construiu toda a parte do teto e tal, e ele estava contando, era um homem que ele tinha algumas mulheres, mas ele conheceu a Jesus. E depois que conheceu a Jesus, ele realmente reconheceu os erros dele. E voltou para a sua primeira esposa.
Só que ele tinha outras que tinha filhos. E sabe o que ele fez? Ele aprendeu muito bem. Ele voltou nas outras, pediu perdão para elas. E se comprometeu a, financeiramente, a assumir a responsabilidade dos filhos que ele tinha deixado lá fora. Então, ou seja, é o reparo. É realmente uma pessoa que realmente... Isso é reconstruir relacionamentos. E a pessoa está diante de bem com Deus, com o Criador e com as demais pessoas. Zaqueu, ele fez isso. Ele falou, restituo 4 vezes mais. Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Na verdade, Zaqueu, ele tinha muitos inimigos. Mas olha, essas pessoas que ele restituiu eram pessoas, não eram amigos dele. Ele pode dizer, já que o pessoal me criticou, Jesus que entrou na minha casa, eu me converti, esse pessoal me criticou, agora eles vão ver minha vida. Não é assim, ele foi lá e restituiu até aqueles que eram contra ele. Porque não importa o que os outros pensem nesse sentido, o que é importante é o que você está fazendo. Não vou esperar que os outros me vejam bem. Eu sei o bem que eu tenho que fazer, eu fazer o bem. Porque eu quero reconstruir os relacionamentos. Em Lucas 6, versículo 31, Jesus diz mais assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Olha só, Jesus está dizendo, como vocês querem que os outros lhe façam? Como você gostaria que as pessoas tratassem? Como você gostaria que faça também essa restituição? Você gostaria que chegasse até você e falasse? Chegue você e fale. Chegue você e abra o seu coração. Você gostaria que te desse um presente? Então chega você e dê. Você gostaria que te desse um abraço? Então chega você e dá. A restituição se dá em várias formas. Você gostaria que te pagasse? Então vai lá e paga. Se você não tem que pagar, fale. Parcele. Mas restitua. Isso é parte do processo de reconstrução. Por isso que, repito, que muitas pessoas às vezes pensam e vão numa igreja e pensam que isso é tudo. Não é tudo. É preciso uma transformação. Porque senão, continuamos nos nossos mesmos erros, nossos pecados. E eu quero terminar essa noite te encorajando para que você, cada um de nós, possamos realmente entrar em um processo de restauração nos relacionamentos. Relacionamento com o nosso Criador e relacionamento uns com os outros. Vivemos um tempo tão difícil, um tempo que nós estamos vendo tantos problemas nos lares, nas casas, nas famílias, exatamente porque nós passamos por cima de tantas coisas básicas. O básico que Zaqueu fez, nós passamos por cima. Nós queremos que as coisas se consertem, mas sem fazermos nada. Simplesmente fazemos uma oração e irmos numa igreja. Isso não vai resolver os nossos problemas. Nós precisamos seguir os passos ensinados por Jesus. E a atitude de Zaqueu é um exemplo para nós. Porque Jesus, ele diz assim, no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Porque a salvação, o reflexo da salvação, é exatamente isso. Se você realmente foi resgatado por Jesus, da sua forma de que vivia, do seu coração, da sua tristeza, da sua ignorância, se formos resgatados, o reflexo disso é que nós vamos passar a pensar uns nos outros, não só nós mesmos. É que nós vamos ser capazes exatamente de reconhecer os nossos erros. E seremos capazes também de repararmos os danos que fizemos, pagarmos dívidas, acertarmos situações, conversarmos com pessoas que falhamos, pedimos perdão, fazendo todo o reparo. Isso é reflexo de salvação. Jesus falou, hoje veio salvação nessa casa. Não confunda as coisas. Você não é salvo porque vai numa igreja. Porque a salvação não se dá numa igreja. A salvação se dá interiormente. E o reflexo disso é a mudança de vida.
E quando isso acontece, são os relacionamentos, então começam a restaurar. Zaqueu teve uma restauração familiar, uma restauração espiritual e uma restauração também com a sociedade. E eu quero te animar essa noite com a palavra de Hebreus capítulo 10, versículo 24, que diz assim: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Hebreus 10, 24. Que nós possamos realmente trabalharmos a nossa vida, para que nós possamos ter um propósito na nossa vida, melhor dizendo, nesses tempos, de reconstruirmos os relacionamentos, começando a nossa casa, nosso trabalho, socialmente, para que a gente possa, assim, experimentar a misericórdia de Deus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes as pessoas que elas são capazes de olhar para o próximo, são capazes de ser sensível ao sofrimento do próximo, são capazes de reconhecer os seus erros diante do próximo e são capazes também de fazer os reparos com o próximo, ser misericórdia, a resposta à necessidade. E se nós fizermos isso, nós veremos muitos relacionamentos reconstruídos em nome de Jesus. Eu quero terminar esta noite, eu quero fazer uma oração para que Deus se ajude e nos ajude, para que a gente possa realmente, que nós tenhamos essa iniciativa e as nossas casas, nossas famílias e a nossa sociedade possa ser um lugar melhor, de pessoas realmente que se importam umas com as outras, de pessoas que vivam e façam o bem. Pai, eu quero pedir por cada um, Senhor, que esteve conosco nesta meditação e que realmente nossa vida possa ser uma vida mudada e transformada. Nós queremos ser pessoas, ó Senhor, de bem. Nós queremos ver relacionamentos reconstruídos, restaurados. Pai, eu abençoo cada um, Senhor. Cada um que está tomando esta noite decisões, ó Senhor, decisões necessárias para que o nosso relacionamento contigo seja restaurado e o relacionamento uns com os outros também. Dá-nos força, Senhor, porque tal qual o Senhor, assim como o Senhor falou com Zaqueu, que o Senhor possa olhar para nós e falar que hoje veio salvação nessa casa, que sobre esta vida realmente veio a salvação. Fomos resgatados, fomos libertos, fomos transformados, porque para isso o Senhor veio, Jesus, para nos transformar. Ajuda-nos, abrimos a Ti o nosso coração, Senhor, e nos dispomos, ó Senhor, para sermos pessoas novas e diferentes, para vermos, ó Senhor, começando a nossa casa, Senhor, realmente, Senhor, relacionamentos transformados, para a glória e louvor do Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você continua conosco esta noite, que bom. Hoje temos aí, um pouco mais pessoas que na semana passada, que bom, Já tem as orações aí? Tem, nossa, tá chegando mais aqui. Que bom. Vou deixar essa para ler agora aqui diretamente. Bom, vamos aos pedidos de oração. A irmã Rita pede oração pelo seu marido e pela sua filha Natália. A irmã Cleusa pede oração por um senhor chamado Liosino, que tem tonturas, foi ao médico e ainda não descobre o que tem. E também por Edale, que é prima dela de Campinas. A irmã Rúbia pediu oração pela netinha dela, Milena, que fez aniversário de 2 aninhos. A Elaine, irmã do Wilson, pede oração por ela, porque ela está com dor de cabeça o dia inteiro hoje e tem tomado remédio, não tem passado. Vamos orar, Elaine. Danilo pede oração por ele e família. A irmã Cássia pede oração por seu vizinho que está enfermo. Irmão Alexandro pede oração por ele e família. Irmã Itaiana pede por ela e família. Rosa pede por sua família e amigos. Senhora Denise Natividade pede por sua filha que está nas drogas. Lauriene pede pela irmã da cunhada dela, que se chama Kelly, que está internada com Covid-19. A irmã Célia pede por ela e família. Berenice do México, ela pede oração por sua saúde, pela saúde dela. Jaqueline, filha da irmã
Selma pediu oração por ela e pela família dela. A irmã Daniele Brito, ela pede oração pelos irmãos dela, Daniel e Leonardo, para que o Senhor venha salvar-lhes, eles são bênção na vida dela. Também a irmã Cleusa pede oração pelo senhor Doacir, ele está presente aqui na live de hoje. Que bom. Né? Então, bem-vindo, senhor Doacir, também a irmã está pedindo por ele. Vamos continuar orando também pelas pessoas que estão na frente da batalha, que são profissionais da saúde, pelas autoridades também, para que o Senhor venha dar sabedoria. Oremos. Pai Santo, Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as coisas que Tu tens feito, Senhor. E pelo que Tu farás, Pai Celestial. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, não podemos nos mover. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, neste dia, Pai, porque Tu curaste a irmã Esther da Vila Scarpelli, ela está totalmente curada do Covid-19, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo que Tu fizeste. Também, Senhor, te agradecemos pelo Wellington, irmão da irmã de Edna, Senhor, que está curado também, está se recuperando da fraqueza em casa, Senhor, mas ele está melhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Também te agradeço porque Tu curaste também a mãe da irmã Rúbia, lá em Alagoas, Senhor, também do Covid-19. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, pelo marido da irmã Rita, pela Natália, Senhor, pelo senhor Liozino, Jesus, pela netinha da irmã Rúbia, Milena, Senhor, abençoa essa criança. Senhor, pela Elaine, cura toda dor de cabeça. Senhor, abençoa o Danilo e a família. Senhor, fortalece-os. Vizinho da irmã Cássia, Senhor, irmão Alexandre e família, traz a cura completa. Abençoe, Senhor, a Itaiana, ela e a família, a irmã Rosinha e sua família e amigos. Senhor, a senhora Denise Natividade, Senhor, e pela sua filha que está nas drogas, Senhor, te pedimos por Gabriela, que o Senhor venha curá-la. Senhor, por Kelly, que está internada, visita a Kelly, salva ela, Jesus. E liberta também, Senhor, que ela possa te conhecer. Te pedimos também pela restauração da saúde da irmã Célia, pela família dela, a salvação. Por Pérez, Senhor, Pérez do México, Jesus, tenha misericórdia. Sana Pérez, Senhor, neste momento de sua saúde, Senhor. Restaura sua saúde, Padre Celestial. Também te peço, Senhor, pelos irmãos da Daniele, Senhor, Daniel e Leonardo, que eles sejam salvos pelo Senhor. Ó Deus, alcança a Jaqueline nesse momento da irmã Selma e toda a família dela, Jesus. Tenha misericórdia, Pai Celestial. Também te pedimos pela Maria Clara, que a Lilian está pedindo, Senhor, que está 1 mês de recém-nascida, Jesus. Tem misericórdia, está internada, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. Toma as pessoas que são profissionais da saúde, Jesus. E também, Senhor, ó Pai bendito, aqueles que estão, Senhor, são as autoridades, Senhor, dê sabedoria para governar a nossa nação. Tem misericórdia do nosso Brasil, Jesus. Amém. Nós temos vários visitantes hoje aqui. Temos no México, Hermana Irma, Deus te bendiga, Javier, Rosa y Antonio, Guillermo, el tío de la hermana Brenda, Fabio, bendición, hermanos. hijo de Dios Héctor, bendiga, hermanos. Berenice, de México. Glória a Deus. Também nós temos aqui do Brasil, nós temos Rosa, Glória a Deus. nós temos Adriana Ribeiro, o senhor Doacir, Eliette, nós temos também Lilian, nós temos Tainara, a Lourdes, que é a irmã da irmã Aninha Costa, a mãe dela, que é a senhora Alaide Joana. Temos o missionário Adriano, nosso amigo. Deus abençoe, Adriano. Temos também Raquel Félix, a tua prima. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Né? E também nós temos aqui a tarefa para os pais no dia de hoje. No dia de hoje é o aplicativo da Bíblia para crianças. E tem 2 histórias relacionadas ao que foi visto no domingo através do Superbook, só que agora nesse aplicativo. É a grande promessa de Deus, que é a primeira parte da história de Abraão, e a segunda parte, que é a difícil prova de Abraão. Então são essas 2 histórias relacionadas a Abraão.
não. Então tenham esse momento com seus filhos, não os deixem sozinhos, né? Continuem aí ajudando a todos eles. Bem, então, irmãos e irmãs, é uma bênção. Como eu falei, a semana a gente vai mudar um pouco a programação, mas a gente está aí bastante aí orando pelos irmãos e as pessoas que nos têm acompanhado, né? Continue acompanhando, vai haver uma pequena mudança, mas a gente vai falando. E amanhã estaremos aí, vai uma live aí da igreja sede, estaremos lá, eu e a minha esposa, né? Com o pastor Silas e a esposa. Então, sobre missões. Então, se tem oportunidade lá, amanhã. E sexta-feira a live vai ser transmitida pelo grupo DNA, né? Que a minha filha Nathalie, a irmã Nathalie e o irmão Lucas, né? Eles vão estar aí transmitindo. E aí você participe, vamos participar aí sexta-feira, ok? E aí nos grupos da igreja a gente, a partir de amanhã, coloca todas as orientações. E aqueles que precisam de ajuda aí, falem conosco e nós aí estamos juntos. E juntos nós vamos passar e vencer todos esses obstáculos. Que Deus abençoe, que Deus los bendiga, a los hermanos mexicanos que estuvieron con nosotros, que a presença de Deus esteja com vocês. E a todos os irmãos aqui brasileiros, que Deus abençoe e os prospere em todas as coisas. E nos estamos vendo, que a paz e a presença de Deus seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.